dia, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Bom, na aula passada a gente trabalhou o conto, A Orelha de Van Gogh. Introduzi com vocês esse gênero textual, que é um gênero textual muito interessante, Espero que vocês tenham gostado da história. Eu esqueci de enviar o gabarito com as questões, tá? Hoje eu vou fazer um envio da atividade da aula passada. Eu não vou fazer a correção aqui no vídeo, na videoaula, porque aquelas questões estavam bem simples e vocês vão recebendo o gabarito e não vão ter dúvidas, certo? Bom, hoje a nossa aula vai ser do livro, a gente vai retirar as atividades do livro, certo? Vai dar uma sequência com aquele mesmo conto, as questões envolvem o conto, mas o foco é gramática, certo? Então a gente vai trabalhar as partes das regrinhas da nossa língua, da língua portuguesa. Bom, essa parte do livro lá vai revisar com vocês uma das classes gramaticais. Na verdade, algumas, mas o foco é uma delas, certo? Isso aqui é praticamente uma revisão, porque eu acredito, eu imagino que vocês já viram, já estudaram isso aqui alguma vez na vida. Começa a ser introduzido pra gente lá nas séries iniciais, eu acho que no quarto ano já começa a falar dessas classes gramaticais, tá bom? Então, eu coloquei aqui pra gente relembrar que são 10 classes: substantivos, artigos, numerais, adjetivos, verbos, advérbios, pronomes, preposições, conjunções e as interjeções, ok? Bom, hoje a gente tem um protagonista, tá? Que vai ser o nosso importante aqui, que as questões vão trabalhar com maior foco, os substantivos. As questões também vão trabalhar os numerais e os adjetivos, beleza? Mas o nosso foco principal, como eu falei, o protagonista é o substantivo, beleza? Então eu vou explicar para vocês agora o que é o substantivo. Vocês vão ver que lá na página do livro vai ter uma explicação. Eu coloquei também, tirei foto da página. Alguns de vocês eu sei que já receberam o livro, já buscaram o livro aqui na escola. Então vocês vão ver que tem uma explicação, mas eu vou dar uma explicação aqui agora sobre os substantivos, falar só um pouquinho assim do numerário dos adjetivos e ao longo do ano, nós vamos trabalhando com as outras classes gramaticais também, tá ok? Bom, então agora vamos lá, O que é o substantivo? O substantivo é a palavrinha que nomeia os seres, coisas, sentimentos, sensações e até mesmo algumas ações, certo? Então é uma palavra que dá nome, beleza? E nós podemos classificar essa palavra, tem tipos, de substantivos, são alguns deles. A gente tem os substantivos próprios, nós temos substantivos comuns. Beleza. Aí, além disso, nós podemos classificar, além do próprio e do comum, a gente pode classificar se ele é simples ou composto, além disso, a gente pode dizer se ele é concreto ou abstrato. Também podemos dizer se ele é primitivo ou derivado. E ainda se existem os que são coletivos. Vou falar aqui um pouquinho de cada um. Então, próprio é aquele que dá uma característica, não. O próprio, ele é de um nome específico, tá? Então, nós temos dos nossos nomes pessoais, nome de pessoas, nomes de lugares, nomes especiais, próprios mesmo. Maria, Ana, Daphne, João, José, Guapó, Brasil, Goiás. Então, esses são nomes próprios, certo? Comuns são os nomes que a gente tem, as palavrinhas no sentido geral. Mãe, por exemplo, mãe não é próprio. Mãe é um substantivo, no caso, comum. Mãe, pai, cadeira, mesa, pessoas, amigos e assim sucessivamente, tá bom? É comum. Aí depois que a gente define se ele é próprio, se é comum, a gente pode dizer se ele é simples ou composto. Por exemplo,
exemplo, Maria, sozinho, simples, é uma palavrinha sozinha, é uma única palavra. Agora, se eu tenho Maria Eduarda, então agora eu tenho um substantivo que é composto. Então, Maria Eduarda é um substantivo próprio e também composto. A gente pode caracterizar também, classificar o substantivo em concreto ou abstrato. Concreto é quando ele não depende de outro ser ou de algo para existir, ele é independente. O abstrato ele já depende de algo para existir. Ó, o que é concreto? Pessoa é um substantivo concreto? Sim, pessoa, eu consigo ver pessoas, né? Assim, ela não depende de outro para existir, não é uma palavra que não depende, tá? Agora, se eu falo amor, o amor ele não vai existir, né? Ele vai ser dependente de alguém que vai sentir esse sentimento. Então, se é algo que precisa ser sentido, acontecer por meio de terceiros, a gente chama de abstrato. Também podemos classificar em primitivo e derivado. Primitivo é quando o substantivo ele é único, exclusivo, ele não veio de nenhuma outra palavra. Por exemplo, açougue. Açougue é um substantivo primitivo. E o derivado é quando você tem uma palavrinha que derivou, ou seja, que veio de outra palavra. Açougueiro. Açougueiro é derivado porque derivou de açougue. A gente tem cabeleireiro, que derivou de cabelo, e sim várias outras palavras. E também podem existir os substantivos coletivos, né? Nós temos uma palavrinha só para falar de uma coleção, de uma coletividade. Por exemplo, qual é o coletivo de lobos? Alcatéia, coletivo de peixes, cardume, e assim sucessivamente, tá bom? Vou falar aqui, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Para entender melhor. Vou colocar um substantivo carro. Vamos pensar aqui comigo? O substantivo carro, ele é um substantivo próprio ou comum? É o nome próprio do carro? Não, é só carro. Então, ele é comum. Substantivo, calma, substantivo comum. Além de ser um substantivo comum, ele é simples ou composto? É uma palavrinha só, então é um substantivo simples, certo? Ele é concreto ou abstrato? O carro depende de outro para existir uma palavrinha que está ligada à existência de outra coisa? Não. Então é concreto. Primitivo ou derivado? O carro deriva de alguma coisa? Não deriva, então ele é primitivo. Aqui no caso não é coletivo, né? Não é um substantivo coletivo, tá? Então fizemos aqui, né? E se a gente coloca guarda-sol, aí nós temos substantivo comum, composto, concreto e primitivo, tá? Se a gente colocasse aqui padaria, seria comum, simples, concreto e derivado, que derivou de pão. Se a gente colocasse aqui Ivete Sangalo, seria próprio, composto, porque Sangalo, Ivete Sangalo, composto, concreto, né? E primitivo, porque não derivou de nenhum outro. Então é isso que vocês têm que saber basicamente do substantivo por enquanto. No livro de vocês tem um esquema, vocês vão poder ler, ter tempo para ler a definição que o livro traz. Tá? Isso aqui é bem básico que eu quis apresentar para vocês, até porque é uma revisão, né, gente? Não estou introduzindo pela primeira vez. Isso aqui a gente supõe que vocês já viram outras vezes. Na atividade, numeral é uma palavrinha que ela vai apresentar quantidade ou posição em uma ordem. E aí nós temos os numerais cardinais, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. A gente tem os multiplicativos, que é dobro, triplo, quádruplo e assim sucessivamente. Nós temos os fracionários, que indica fração, né? 1/3, 1/4, meio e assim sucessivamente. E nós temos os ordinais, que indicam a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente, tá? Então, às vezes vai indicar a quantidade. Quando eu tenho 10 balas a mais do que você, então indicou a quantidade. Eu estou em primeiro lugar na minha turma
em língua portuguesa. Então aqui indicou ordem. E assim sucessivamente, dobro, tripla é quantidade, né, os fracionários, e assim sucessivamente, beleza? Não vou aprofundar muito, como eu falei, eles não são os nossos protagonistas. E geralmente eles vão acompanhar um substantivo. Eu tenho o dobro de dinheiro que você. Então, acompanha o quê? Dobro de dinheiro, acompanha o substantivo dinheiro, né? Os adjetivos, eles dão características aos substantivos. Do substantivo. Então, também acompanha, né? Bom, adjetivo, quando a gente vai caracterizar, né, o nosso substantivo. A mulher é linda, feia, alta, magra e assim sucessivamente, deu características, né? O carro é bonito, caro, elegante, chique e assim sucessivamente. Então, dar características, vamos colocar aqui um exemplo que tem todos. Então, a gente tem aqui, o relógio velho custou o dobro que o novo. Então, relógio aqui é nosso substantivo, certo? Custou o dobro que o novo, tá? Então, o que a gente tem de caráter acompanhando? A gente tem o que acompanha. Esse o aqui a gente chama de artigo, tá? Depois vai ter aula sobre artigo. Artigo definido. Velho, não deu uma característica para o substantivo? Então, a gente tem aqui um adjetivo. Custou é outra classe gramatical, é o verbo. Aí a gente tem aqui artigo de novo. Dobro é o nosso numeral multiplicativo. Que, não vou falar aqui do que, mas a gente tem o que como conjunção, preposição, até pronome, depois eu vou falar. Ou aqui artigo de novo. Não vou falar agora para não confundir vocês por aqui, tá? Novo é a característica do outro relógio, então é um adjetivo. Beleza? Então é isso aí. Leiam as questões, eu vou explicar uma por uma, tá? Para vocês, acompanhando aí a videoaula. Desejo que vocês tenham um excelente dia, viu? Qualquer dúvida fica à disposição até às 17 horas, tá? É só falar comigo para eu esclarecer as dúvidas, mas é muito importante que vocês assistam ao vídeo, prestem atenção em todos os detalhes que eu apresento a vocês. Quem já estiver com o livro tá tranquilo, né? Eu coloquei nas orientações a página do livro, mas eu também tirei a foto, às vezes tem algum aluno que não tá com o livro ainda, beleza? Então é isso aí, uma excelente aula para vocês e até a próxima aula, até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Vamos agora para a parte das atividades, ok? Vou ler as orientações e cada questão para que vocês compreendam o que elas querem de vocês, certo? Orientações: assistir ao vídeo explicativo da professora, fundamental para responder as atividades, já falei nesse mesmo vídeo. Responder as atividades no caderno, as páginas são 18 e 19 do livro, tá? Tirar a foto e enviar no portfólio, essa foto tem que ser nítida e a letra tem que estar legível. Não precisa copiar as questões. Essas questões eu falei no vídeo anterior e vou falar nesse também. Quem quiser manter o caderno organizado e copiar as questões, sem problema, mas caso você não queira copiar, também não tem problema. Acessar o fórum do GR8 e responder as questões para o visto, são as mesmas questões. O fórum fecha às 17 horas, tá? Então, vocês têm até às 17 para responder. Desejo para vocês uma boa aula, deixei um recadinho, né? Que o dia comece bem e termine ainda melhor. Então, vamos às questões. Número 1. Releia o início do conto A Orelha de Van Gogh e responda as questões. Estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar, mas se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Letra A. A palavra dinheiro nomeia algo concreto ou abstrato. Agora, de acordo com as minhas explicações, de acordo com o que vocês têm de conteúdo aí no livro, nessa própria
imagem que eu tirei aqui do livro de vocês, expliquei o que é o substantivo concreto e o que é o abstrato, tá? Vocês vão dizer se dinheiro é um substantivo concreto ou abstrato. Letra B. A palavra imaginação nomeia algo concreto ou abstrato. E vocês vão dizer se imaginação é um substantivo concreto ou abstrato. A letra C não precisa fazer, por isso que eu risquei ela, tá bom? Letra D. A que classe gramatical essas palavras pertencem? Dinheiro e imaginação? Tá dando nome a alguma coisa? É o nosso protagonista de hoje, né? Olha, eu já dando spoiler da resposta. Aí vocês podem ler os esqueminhas, a gente tem um anote aí, quiser anotar no caderno, todo o esquema eu já expliquei parte por parte para vocês, e aqui completa as informações sobre o conteúdo. Número 2. Leia o título a seguir e responda as questões. 2 receitas diferentes para sua ceia de Natal. Letra A. Que palavras acompanham o substantivo receitas? Vai lá ver o que está acompanhando receitas. A que classe gramatical essas palavras pertencem? Eu também expliquei sobre elas hoje. Foram 3 classes gramaticais que eu dei foco hoje. Claro que o substantivo com foco maior, mas falei de outras 2. Então, agora eu quero que vocês identifiquem. Por isso, tem que assistir o vídeo completo. C. Qual é a função dessas palavras que acompanham o substantivo? Agora a questão de função. Eu expliquei qual que é a função de cada uma delas. E aqui nesse anote aí, nesse outro esqueminha, também vai ajudar vocês, explicar vocês sobre essas palavrinhas que acompanharam o substantivo. Façam a leitura aqui, completa as informações, para que vocês entendam esse conteúdo, né? É de forma de revisão, mas também de aprender um conteúdo novo, tá bom? Eu já me despedi, né, anteriormente, mas vou me despedir novamente de vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me perguntar. Tem uma ótima aula aí e a gente vai se falando agora pelo WhatsApp. Tchau, tchau.